Queridos irmãos no Ideal Espírita, estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para estudarmos o Evangelho de Jesus, contando com o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais. Vamos conversar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e vamos tratar mais especificamente dos itens 4 a 6, que tratam da justiça das aflições e das causas atuais e anteriores das aflições. Diante das aflições que nos alcançam, sempre procuramos entender, buscamos explicações que justifiquem tais sofrimentos. A pergunta mais comum que fazemos ou escutamos, principalmente no atendimento fraterno, é a seguinte: onde estava Deus? Como Deus permitiu que isso acontecesse? E não encontrando consolo ou explicações que convençam a razão e o coração, muitas pessoas que passam por sofrimentos atrozes, principalmente aqueles que levam dos seus corações entes queridos, em virtude da não compreensão e de não entenderem essa questão, rompem com Deus, magoam-se e rompem com Deus. Muitas religiões tentam explicar as aflições e os sofrimentos humanos, dizendo que a recompensa está após a morte, que a recompensa seria a entrada no paraíso. Mas essa explicação não convence muito, já que parece que o preço para a entrada no paraíso diverge muito entre as criaturas. Para alguns, o preço é o sofrimento desde o berço, o preço é a miséria, e para outros parece que a entrada custa bem mais barato. Outros não sofrem tanto e no final também terão acesso ao paraíso, pagando um ingresso bem mais leve. Fica nítida a ideia de que Deus distribuiu o sofrimento e as bênçãos nesse mundo de maneira muito desigual. Para algumas crianças que já nascem em lugares que receberão poucas condições de se desenvolverem, e outras nascem em bairros nobres, em famílias abastadas, onde terão todas as condições para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E outras nascem em lugares miseráveis, onde lhes falta absolutamente tudo. E a gente se pergunta, por quê? Como explicar por que alguns nascem anencéfalos, microcéfalos, por que algumas crianças nascem surdas, cegas, mudas, com doenças degenerativas, enquanto outras nascem plenamente saudáveis? O dito popular diz que são anjinhos. O que teriam feito para merecer esse destino? Onde estaria a causa? Qual critério Deus utiliza para distribuir saúde e riqueza, sorte, azar, miséria, doença? Se supomos que a vida começa no berço e termina no túmulo, parece que alguns foram agraciados com muita sorte, enquanto outros uma cota maior de sofrimento. Outra questão difícil de responder quanto à justiça das leis divinas, considerando uma única existência, é por que os maus prosperam? Por que muitos que são corruptos, corruptores, desonestos, violentos, se dão bem? Muitos vivem no luxo, na ostentação, subjugam as criaturas e nada os alcança. E parece que nada os alcança. Onde estaria aí a justiça de Deus? Em 1857, chega, através de Allan Kardec, o Consolador prometido por Jesus, que é a filosofia espírita, que vem com a função de esclarecer e consolar os corações que sofrem.
dando explicações racionais, objetivas e lógicas a respeito da vida, a respeito da nossa origem e a respeito do nosso destino. Explica que não temos uma única vida, que para sairmos de um estado de ignorância, quando fomos criados, e alcançarmos um estado de angelitude, que é o nosso destino, necessitamos de muitas experiências na carne, e para isso vivemos muitas vidas, reencarnamos muitas vezes. Nos itens 4 e 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda então o tema causas das aflições. No item 4, falamos sobre as causas atuais das aflições e no item 6, as causas anteriores das aflições. Nesses itens, Kardec aborda o tema da reencarnação, sem o qual seria impossível explicar a justiça da dor nesse mundo. Diz que as dores promanam de duas fontes diferentes. Uma de atitudes e escolhas feitas nesta vida, que são as causas atuais das aflições, e 2, das atitudes e escolhas feitas em outras vidas, que são as causas anteriores das aflições. Abrindo aspas, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, as misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, se Deus é justo, essa causa é justa. E, se não está nesta vida, lhe precede. Então vamos falar um pouquinho sobre as causas anteriores das aflições. São causas anteriores às aflições aquelas que nos alcançam a despeito de tudo que pudermos fazer para evitá-las, das quais nós não temos nenhuma responsabilidade. Estão entre elas, principalmente, a perda de entes queridos, a perdas de arrimos de família, acidentes cuja prudência ninguém pôde evitar, os reveses da fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascença, situações que impedem a pessoa de prover o próprio sustento. Nas causas anteriores, então, a pessoa em nada contribuiu para o mal que a alcançou. Agiu com prudência, com honestidade, com atenção, mas nada pôde poupá-la de sofrimento. É aí que o Espiritismo apresenta a sua maior consolação, dizendo que nós não somos o resultado de uma só vida, que já tivemos múltiplas existências e elas são todas solidárias. Podemos comparar a um seriado, em que cada vida seria uma temporada, e os fatos anteriores de uma temporada justificam as situações de uma temporada atual. Mas aí alguns dizem, e por que não lembramos então das vidas passadas? É injusto responder por aquilo que nem sei que fiz. Nós não lembramos por pura misericórdia divina, porque assim é-nos dado uma oportunidade de iniciar uma nova temporada sem culpas e sem acusações. Imaginemos se nós saíssemos do presídio com todos os crimes estampados nas nossas vestes, né? E todos que nos vissem estivessem ali lendo os nossos crimes cometidos. E assim seria bem difícil que nós pudéssemos circular na sociedade, tendo as oportunidades que necessitamos, inclusive conviver com aqueles que nos cercam. Seria muito mais difícil. Então, como no nosso atual estágio evolutivo ainda teríamos muito mais coisas negativas a recordar do que aquelas contrárias, a misericórdia divina permite que sejamos agraciados pelo sofrimento para melhor aproveitarmos a nossa encarnação. Outro indício de que reencarnamos é uma só vida é insuficiente para explicar
as simpatias instantâneas, as antipatias instantâneas, as afinidades que sentimos com aquelas pessoas que mal conhecemos, as nossas tendências, as nossas habilidades, as facilidades que temos em aprender certas atividades que parece que estamos apenas recordando. Agora vamos falar a história de uma expiação. O que seria uma expiação? É uma aflição, um sofrimento que nos alcança em virtude de uma atitude que tenhamos praticado no passado, seja nesta vida ou em outra encarnação. Essa história é narrada no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, e o caso se chama O Merecimento. Saturnino Pereira, espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, seja no âmbito doméstico, familiar, na casa espírita ou no trabalho profissional. Certa feita, operando a máquina da qual ele era condutor, Saturnino feriu a mão. Foi socorrido e levado ao hospital. Passou por uma cirurgia reparadora. Feriu todo o braço, mas perdeu somente o dedo polegar. Logo se ouviram comentários a respeito de que como um desastre desses com um homem tão bom. Tantas mãos criminosas, e é justo Saturnino que nos ajuda a todos? Contudo, à noite, na região mediúnica no centro espírita que frequentava, um orientador espiritual revelou-lhe que em vida passada havia triturado o braço do seu escravo num engenho rústico. Falou-lhe: por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubrecido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas, desde a sua mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. És caridoso. Você tem trabalhado e esmerado muito no dever. Por débito legítimo, deverias perder todo o braço, mas perdeu só o dedo. Alegre-se, meu irmão. Você está pagando com amor seu empenho à justiça. Então, nessa história fica bem claro que nada está determinado, que mesmo as aflições e mesmo as expiações mais graves pelas quais tenhamos que passar, as quais são justas, são débitos legítimos, como narra a história, podem ser minimizados, podem ser modificados através do trabalho no bem, através da caridade e através do amor ao próximo. É muito lógico se nós, aqui encarnados, não dispensamos numa empresa o trabalhador fiel, o trabalhador honesto, o trabalhador justo. Com esse perfil, as empresas preferem mantê-lo devido à falta de outros com o mesmo perfil. Imagina se a justiça divina iria dispensar do trabalho alguém que alcance essa qualidade de amor ao próximo, de justiça e caridade. Então seria uma perda irreparável para alguém que está utilizando o seu tempo com a caridade, torná-lo imprestável para as tarefas através da perda do seu braço inteiro. Então, como Saturnino estava envolvido, estava trabalhando na caridade do amor ao próximo, é muito justo que o seu débito seja pago com amor e com trabalho. Vamos agora tratar um pouco
das causas atuais das aflições. Item 6 do capítulo 5. A maior parte das aflições que nos alcançam são resultado das nossas atitudes nesta atual existência. Dizem literalmente os espíritos, abre aspas, remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. São vítimas da própria imprevidência, por exemplo. Podemos dar como exemplo aquelas pessoas que se atolam em dívidas para consumir indisciplinadamente e que chega um momento que aquela dívida se torna uma bola de neve, que o cartão de crédito já está entrando no rotativo e que a dívida que era de X, daqui a um tempo breve, já está em 10x. Então, seria uma aflição decorrente da imprevidência de uma situação atual. Do orgulho, da ambição. Quantos derrapam na delinquência para conseguir alcançar, a qualquer custo, de qualquer modo, o objeto dos seus desejos, por orgulho, por vaidade. Outra causa atual das aflições são os vícios de toda ordem, que comprometem a saúde do corpo e a saúde da mente. Sejam vícios físicos e os vícios morais também aí estão incluídos. Quantas aflições decorrem do temperamento irascível? Aquelas pessoas que se dizem pavio curto, que não levam desaforo para casa, que são muito boas desde que não as pisem os calos, que são boas quando não provocadas, mas quando provocadas rodam a baiana, que dão um boi para não entrar numa briga, mas depois dão uma boiada para não sair. São pessoas de temperamento difícil, são pessoas muitas vezes malquistas, são pessoas das quais muitos sentem medo, se estão numa condição subalterna, se lhes são empregados, funcionários e mesmo os familiares, filhos. Muitos sentem raiva dessas pessoas. Muitas vezes, quando essas pessoas chegam nos ambientes, os outros se retiram. Isso gera nessas pessoas aflições e sofrimentos, das quais elas mesmo são as causas. Muitas situações acontecem que são consequência desse tipo de temperamento, que são brigas em bar, brigas de trânsito, brigas de torcida de futebol, que terminam muitas vezes, inclusive em morte. E nesse caso, podem ser consideradas suicídio indireto, já que essas pessoas poderiam ter controlado o seu ímpeto agressivo, poderiam ter controlado o seu orgulho, a sua raiva e se retirado do local antes que acontecesse a briga, antes que acontecesse o homicídio. Existem também as aflições que são resultado de vícios físicos adquiridos nesta vida, do fumo, que gera a asma, a bronquite, o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, de boca, de garganta, o alcoolismo, que da mesma forma compromete o funcionamento do cérebro, provoca câncer no fígado e em muitos outros órgãos. Outra causa de aflições geradas na vida presente é a má educação dos filhos. Também geram aflições muito graves. No capítulo 14, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos diz o seguinte, literalmente, abre aspas,
Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei de seus deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que lhes está confiada e da qual recebereis a recompensa, entre aspas, abrindo parêntese, boa ou não, se a cumprires fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhes derdes ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar no futuro. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos, ou seja, que vieram de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Olha aí a importância de educarmos os nossos filhos desde o berço, de considerarmos nesse processo de educação a reencarnação, para podermos identificar as más tendências e as boas tendências, estimular aquelas que são boas para a formação dessa nova personalidade, dar atenção àquelas não tão boas para que possamos modificá-las, para que possamos auxiliá-los nessa modificação. Aqueles pais que não educam bem aos seus filhos, que desde cedo vão lhes ensinando a desenvolver a violência, dizendo, se apanhar na rua e não revidar, apanha de novo em casa. A tirar proveito de tudo e passar por cima de todos, ensinando que são superiores aos demais e que os fins justificam os meios. Serão aqueles adultos que dirão, sabe com quem está falando? Ensinam a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. E agora vamos ver uma história chamada Atitudes Perigosas, narrada por Irmão X, onde relata a história de uma mãe no mundo espiritual. Desde os primeiros dias da infância, seu filho Maurício revelou atitudes perigosas, que se agravaram com o tempo, arrojando-o velozmente para a queda. A mãe transformou a alegria do nascimento em amor egoísta e cego, não enxergando a necessidade da disciplina e da energia na condução da alma ainda imperfeita do jovem. Vejamos algumas expressões dessa mãe, demonstrando as suas disposições íntimas em relação às atitudes do filho. Após ele quebrar os vidros de um vizinho e após ferir os olhos da cozinheira, Jorge, o pai, queria castigar o menino. Não deixei. Maurício, já expulso de 3 colégios, Jorge queria enviá-lo a uma escola interna, já que a mãe estava com dificuldade de impor-lhe limites. Prefiro desquitar-me. Meu filho será um homem sem complexos, independente e sem restrições. Jorge quer arrumar um emprego para o filho. Meu filho com um patrão era só o que faltava. Maurício não mais estuda, vive furtando e fumando maconha. Ninguém arruinará o nome do meu filho, que é um santo. A história finda na assistência espiritual a essa mãe que acabou sendo assassinada pelo filho, motivada pela herança a receber. Motivado pela herança a receber. E Jorge, o pai, morreu de desgosto 2 anos antes.
encerrando as nossas reflexões, sejam as causas atuais ou anteriores que estejam causando nossas aflições. Elas foram o resultado da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio. E essas escolhas foram feitas nesta ou em outras vidas. E por conseguinte, podemos aliviar as expiações e passar pelas provas que tenhamos que passar, tendo essa consciência da justiça das aflições, que não somos vítimas do destino ou vítimas do acaso, que são efeitos das causas que nós próprios geramos e que podemos então contribuir para um futuro melhor através da mudança de hábitos que teremos que começar imediatamente nesta vida e desenvolvermos atitudes mais condizentes com as leis de Deus. Assim, estaremos construindo um futuro em que não seja necessário recolhermos tantas aflições. Mas muitos se perguntam: qual é a minha missão? Querem saber qual a missão que tem na atual encarnação. Para que eu nasci? Uma resposta: todos nascemos com um planejamento básico. E esse planejamento básico é retornarmos à pátria de origem melhor do que quando aqui chegamos. E isso depende somente de nós mesmos. Lembrando, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muita paz.